Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porém, Moisés respondeu: Não tenham medo. Fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então, eu darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo. Louvem o Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e tu me curaste. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês, e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Fiquei alegre quando me disseram: Vamos à casa de Deus, o Senhor. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça.
Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. O que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo para que ninguém pudesse ver a arca. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então cada um foi para sua casa. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças! Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo! Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos,
os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não tenho medos. Milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. O Senhor Deus disse a Moisés: Suba ao monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre.